O governo Lula deve antecipar a volta da cobrança de impostos sobre o diesel. Essa decisão foi tomada para compensar o rombo fiscal que o programa de incentivo para baratear carros vai causar. Segundo a informação publicada pelo jornal Folha de São Paulo, a medida já foi autorizada por Lula e deve ter início em setembro. Vamos acionar o Roberto Mota na capital fluminense. Mota, lhe parece uma estratégia, digamos, inteligente você privilegiar aquelas pessoas que vão adquirir carros de 60 até 120 mil reais e todas as outras que, de certa maneira, acabam gozando dos benefícios de um diesel mais em conta, já que o modal rodoviário é o mais utilizado e o preço do diesel acaba impactando em todos os produtos e também na inflação? Queria uma rápida reflexão sobre essa possível estratégia do governo federal. É uma desestratégia. Eu acho que a gente pode pensar em vários adjetivos, mas nenhum deles incluiria a palavra inteligente. É interessante, né? Porque depois que o politicamente correto passou a dominar a cultura, muita gente virou especialista em criar esses eufemismos. E um dos que eu acho mais engraçados, curiosos, é o termo reoneração. Então, o governo não vai aumentar os combustíveis, ele vai reonerar. É a mesma coisa que dizer que o governo vai desreduzir o preço dos combustíveis, tá? Ou então que o governo faz muita coisa para desmelhorar a vida das pessoas. É um erro buscar lógica ou coerência nas decisões tomadas por esse governo, porque ele não é um governo guiado por uma visão de Brasil. Ele não é um governo que é guiado por um conjunto de ideias coerentes que se relacionam umas com as outras. Esse não é um governo guiado por práticas que já se mostraram eficientes em outros países ou na história. Na verdade, esse é um governo guiado pela repetição de equívocos. É isso que a gente vê todo dia. São equívocos morais, equívocos econômicos, equívocos administrativos. Alguns desses equívocos são frutos de ignorância, de desconhecimento. Já outros, eu diria, são propositais. São frutos de cobiça, de venalidade, de arrogância. E pior de tudo, de um desprezo pela inteligência e pela opinião do cidadão comum, do eleitor, como poucas vezes se viu nesse país. Vai chegar um momento em que a rejeição a esse governo, esse grito que está entalado na garganta das pessoas, vai ser ouvido em som alto e claro. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, essa retomada dos impostos federais sobre o diesel, justamente para compensar um eventual prejuízo com o projeto dos carros populares. Então, todos acabariam pagando para beneficiar aquele grupo que pretende comprar um carro 0 quilômetro entre 60 mil e 120 mil reais. Lhe parece justo? Sim, claramente tem alguma coisa errada com essa proposta. Não é o que a gente ouviu dizer. E vejam os problemas brasileiros. Nós temos uma taxa de juros bem alta, mas, sobretudo, temos um juros ao consumidor, juros ao empresário, exorbitante, absurdo. Como é que alguém vai investir em alguma coisa? Como é que alguém vai movimentar a economia com o custo do dinheiro tão alto, 400% de juros ao ano no cartão de crédito? Isso é uma insanidade. Sobretudo com as famílias, as pessoas que já estão super endividadas nesse marasmo econômico que a gente vive. Esse é o problema real. Aí o governo tem a brilhante ideia, ao mesmo tempo em que ele quer taxar aquelas pessoas que compram coisas da China, muitas delas compram coisas baratas para revender, ganhar um dinheirinho, girar a economia do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, mas isso eles querem taxar. Aí tem uma ideia genial, que já tiveram no passado e não funcionou. Ora, tudo que o brasileiro precisa agora é de um carro popular
entre 60 e 120 mil reais. Hoje, teve a notícia de que tem aí um banco importante dizendo que essa medida vai ajudar as locadoras de automóvel, não a pessoa física. E mesmo que a pessoa física se anime e fale, eu vou comprar esse carro, ela vai fazer um cheque de 60 mil? Dificilmente, porque pouca gente tem hoje em dia 60 mil reais para comprar um carro popular. Vai financiar. Quem vai ganhar dinheiro? O governo, porque tem tributos lá, quase metade do carro é imposto, ele vai retirar um pedaço, mas tem um outro pedaço significativo que é imposto. E o banco que vai ganhar juros. De que forma a sociedade brasileira está sendo beneficiada e está havendo alguma perspectiva de agitar a atividade econômica? Isso não existe. Melhor seria pegar esse 1,5 bi, que convenhamos, para o tamanho dos problemas brasileiros, não é nada. Isso não serve para absolutamente nada. Vão passar esses meses desse benefício, o Brasil não mudará por causa disso. Mas melhor seria pegar esse 1,5 bi, oferecer a juros subsidiados àquelas pessoas que querem abrir um negócio. Ou então colocar ali, olha, se você vai pegar o carro aqui para ser motorista de aplicativo, você vai poder ter, ou comprar um táxi, você vai poder pagar mais barato. Agora, simplesmente fazer da forma que eles estão fazendo, e aí primeiro é para carro popular, aí agora já vem o caminhão, o ônibus, mas é tudo assim, sem projeto, sem propósito, uma coisa perdida. Vai vir, vai passar, poucos vão se beneficiar, aqueles que estão ali, que talvez vão participar do arraiá do PT, esses aí vão se beneficiar, e o povo que se dane. Pois é, o projeto, Pavinato, deve privilegiar a indústria automobilística em detrimento de outros segmentos. Agora, correndo o risco de comprar uma briga enorme com os caminhoneiros, hein? Você, por exemplo, contrataria quem teve essa ideia? Não sei quem teve essa ideia de jirico. Não tem por onde que você olhe, que você veja a lógica nesta ideia. Como é o ápice da imbecilidade. Vamos lá. Primeiro, lembra quando a gasolina deu aquela baixada? Já sugeriram ressuscitar os fiscais do Sarney para ver se o preço na bomba estava baixando para o consumidor. Bom, mas não durou 10 dias, né? Já subiu de novo, aí já esqueceram o fiscal do Sarney. Aí vem o Lula e fala num rompante, acho que de improviso, só pode ser. Porque se não for de improviso, tem que ser alguém muito imbecil que está contratado para fazer esse tipo de discurso. Para ele se devia ir embora, junto com o Rui Costa. Que igual o Rui, né? Ao invés de falar pela boca, fala pela costa. Porque fazer carro popular com a gasolina cara. E se a gasolina está cara, o etanol também está caro. E se a gasolina e o etanol estão caros, de que adianta eu ter um carro e não posso pôr gasolina? Aí eu faço um carro popular. O carro popular é para quem? É pro bacana? Não, não é pro bacana. O carro popular é pro povão. Metade do povo brasileiro tá endividado. E ninguém tem dinheiro para falar, tá aqui, ó, dá o meu corcel. Não é assim, ele vai fazer o financiamento. Mas quem é que vai dar financiamento para uma família que está endividada? Aí deu o financiamento, a pessoa não paga. Não pagou, o que o Código de Processo Civil deixa fazer? Reter a sua carteira de motorista. Aí você não tem dinheiro para comprar gasolina, você compra um carro de um banco, você não paga, você perde a carteira de motorista, daqui a pouco você perde o carro também. Então o brasileiro vai ficar com nada. Isso vai aumentar o endividamento da família brasileira. É a medida mais estúpida, inútil, e ainda tem o detalhe, querem colocar aí o componente do mínimo de produtos nacionais para a fabricação desse carro. A exportação brasileira ela já foi deficitária no último trimestre. Ela teve um crescimento negativo, ou seja, teve uma crise na exportação. Aí as montadoras vão ficar com essas geringonças no pátio. Não vão exportar, porque quem que vai querer comprar essa bucha? Ninguém vai querer comprar essa bucha. E a questão do desemprego é curto prazo. É só isso começar a encalhar que não vai ter mais. Aí vem o Haddad hoje, deixou muita gente triste, Daniel, porque ele falou que esse programa ele vai contemplar caminhões e ônibus. Legal. Mas não vamos esquecer do carro popular, ainda está na mira. E quando anunciou, o que aconteceu?
Começou os estoques das montadoras, que já estava alto demais, porque quando o Lula falou do carro popular, todo mundo parou de comprar carro novo e usado. Daí teve um boom de estoque. Ou seja, mais crise para o setor. Mais crise para o setor que já estava mandando gente embora. Aí o Haddad fala, tá, não vamos esquecer do carro, mas assim, o principal, o foco agora é caminhão e ônibus. E o que nós vamos fazer para conseguir baratear caminhão e ônibus? É a coisa mais idiota. É de uma estupidez que não tem tamanho. Presta atenção, senhor. Nós vamos compensar. Não, eu não consigo acreditar. Tirando a desoneração do diesel, ou seja, o diesel que ia ficar mais barato até o fim do ano vai deixar de ficar mais barato. Aí eu te pergunto, caminhão anda com o quê? Caminhão anda com diesel. De que adianta eu fazer um caminhão popular? Vai ser um ferenezão. Imagina um caminhão popular numa estrada, esse monte de estrada ruim que o Brasil tem. O que vai ser bom para seguro. Para seguro vai ser uma beleza. Quem faz seguro? Banco. Matou a charada. Então você vai lá, é uma cilada, Bino, não pega esse caminhão. Imagina isso rodando essas estradas esburacadas do Brasil. Pedágio caro onde tem pedágio, onde é boa. Onde ela é ruim, o caminhão já era. Fica o caminhoneiro lá, passou o primeiro buraco. O que vai acontecer com o caminhão popular? Você vai fretar um caminhão popular para pôr a tua mercadoria ali? Por quê? O motorista não vai ter dinheiro para indenizar se acontecer alguma coisa com a carga. E tem mais, com o diesel mais caro, de que adianta o caminhão ficar mais barato? Nada, zero. Se não ficar um jogo de soma zero, vai só aumentar o preço dos alimentos e dos medicamentos, porque o Brasil não tem ferrovia, senhores. Tudo aqui é transporte rodoviário, diesel mais caro, é comida mais cara. Se você não está comendo picanha, filho, você está achando a salsicha cara, vai ficar mais cara ainda. E por último, só para finalizar, o diesel mais caro, o que significa? Passagem de ônibus mais cara. E onde é que vai todo esse movimento do passe livre, das capitais brasileiras? E a eleição no ano que vem tá pretendendo rodar em torno disso, né? Do passe livre no transporte público. Agora, com o diesel maior, o ônibus, ele anda com o quê? Com diesel. Com diesel. Ou seja, é a coisa mais estúpida de todas as estupidezes que eu já ouvi desse governo até o dia de hoje. Pois é, esse projeto para baratear o valor dos carros populares nem tinha sido anunciado, né, de forma oficial, mas ele já foi repaginado, né, Dantas? Inclusive eu tenho informação, como o Beraldo bem destacou, o governo reservou R$1,5 bilhão para o programa. Eles serão distribuídos da seguinte forma: 500 milhões para o lote de automóveis, 700 milhões para caminhões e 300 milhões para vans e ônibus. E segundo o comunicado, quando atingir R$1,5 bilhão no que tange os subsídios ofertados, aí o programa será encerrado. Com você, Dantas. Olha só, R$1,5 bilhão é o custo da basófia do Lula, é o custo de um anúncio feito de forma precipitada, uma política populista que foi anunciada pelo presidente da República sem qualquer estudo técnico. Uma proposta que, na sua origem, já era inviável. E aí agora o Haddad teve de rebolar, tirar R$1,5 bilhão das contas para materializar aquilo que o seu amo falou. É ridículo. Aliás, o desconto também é ridículo. O desconto, no caso dos carros populares, vai de 2 mil a 8 mil. Eu consigo um desconto desse negociando com o vendedor. Então, assim, o impacto também disso, nas próprias vendas, ele é zero. É até negativo, porque o Lula fez ele fez o favor de anunciar algo que criou uma expectativa, algo que ainda seria viabilizado. Criou-se uma expectativa, quem queria comprar, quem estava se planejando, estava com dinheiro, se planejando para comprar um carro zero, não comprou, segurou, e aí destruiu as contas dos lojistas, das fábricas, ajudou a ampliar o estoque no pátio. Então,
talvez esse anúncio nem corrija o prejuízo causado por um anúncio populista. É disso que se trata. É uma medida populista, e de populismo em populismo o Brasil vai parar lá, no fundo do abismo. Agora vamos conversar com o Mota. Mota, também queria sua análise, sua reflexão acerca desse projeto, como você bem abriu essa sequência de análises, tratando inclusive dos termos que são utilizados. Mota, vai ficar mais caro andar de moto? Criticando inclusive os termos que são usados, né, Mota? Mas e aí? Esse projeto para incentivar a compra desses carros populares. Em 3 minutos, Mota, por favor. 3 minutos é muito tempo. Deixa eu pensar o que eu vou falar. Eu acho o seguinte, eu escutei as opiniões dos meus colegas de bancada, mas eu acho que debate sobre coerência ou bom senso nas políticas do PT é perda de tempo. É como aqueles debates entre os filósofos medievais sobre quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete. É tergiversar sobre o nada. Vamos lembrar, esse é o governo que se elegeu e chegou ao poder dizendo que no Brasil havia 120 milhões de pessoas passando fome. Um país que tem 120 milhões ou 30 milhões, ou seja lá o número que for, de pessoas passando fome, o governo tem mais do que se preocupar do que lançar uma novidade automobilística. Esse é o governo que falou dos milhões de pessoas que moram nas ruas, os desabrigados. Vamos lembrar dos vídeos de campanha que faziam as pessoas chorarem, os desabrigados, meu amigo. Nós vamos cuidar disso com um carro popular? E pior ainda, a coisa assim mais gritante, esse é um governo que se elegeu se apresentando como salvador do meio ambiente do planeta. Nem tinha chegado ao poder ainda, esse governo já foi para a COP27 no Egito. A nossa brilhante representante do meio ambiente foi para a Europa falar tem um vídeo dela falando, ela fala 5 minutos sem parar sobre as milhares de iniciativas desse governo para reduzir as emissões de carbono. É o mantra, precisamos descarbonizar o planeta, e vão lançar um carro popular. É perda de tempo procurar qualquer coerência, qualquer racionalidade. Não existe. Essa é a política da bravata, a política do fala qualquer coisa que depois a gente inventa uma política para sustentar isso que foi dito. É a mesma coisa que aconteceu com o arcabouço fiscal. Agora, as expectativas das pessoas são tão ruins que qualquer coisa que faça o mínimo sentido é recebido com alívio, porque a gente sempre pensa: isso aqui é uma besteira, é uma loucura, é uma bravata, é desperdício de dinheiro público. Mas podia ter sido muito pior.